Bom dia, bom dia. Hoje é 9 de janeiro, terça-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: coloque o pé e Deus colocará o chão. Amém. E a leitura que nós iremos estudar hoje vai ser lá no livro de Mateus 19, a partir do 16, que diz o seguinte: certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Então Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Então Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Então Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois ele era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo furo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode nos salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isto não é possível, mas para Deus tudo é possível. Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Perguntou um dos discípulos. E aí Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, você e os meus discípulos também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém. Meus queridos, no dia de hoje, encare as decisões que você precisa tomar e as rotas que você deve seguir e deve mudar com fé. Assim como Deus, ele tem N passagens de milagres na palavra dele que ele nos deixou. Jesus, na passagem dele aqui na terra, também colecionou diversos milagres. Deus, ele abriu o mar vermelho para Moisés quando ele estendeu seu cajado. Deus, ele curou uma mulher que estava há 12 anos sangrando com uma hemorragia. Deus, ele encheu as redes dos pescadores de peixe que já estavam há dias sem conseguir pescar nada. Deus, ele ressuscitou a filha de Jairo, que já estava dentro dos rituais de sepultamento. Deus ressuscitou Lázaro, que já estava morto, já estava com seu corpo já com mau cheiro, já em estado de decomposição há 3 dias, pois ele ressuscitou ele. Assim como Deus, ele realizou todos esses milagres e tantos outros mais, que se eu for contar todos aqui, a gente vai ficar, eu acho que o resto da vida aqui contando. Você também pode ser parte do seu próprio milagre. O que a gente tem para poder tirar de lição disso? Moisés, quando abriu o mar vermelho, ele precisou de ter uma atitude, que era estender o cajado dele. Estender o cajado, ter uma atitude de fé. A mulher que sangrava há 12 anos para ela poder ser curada. O que ela precisou de fazer? Ela precisou de ter uma diligência, ela precisou de
sair do lugar aonde ela estava, se arriscar a ir por meio de uma multidão, porque naquela época o fato dela sangrar, ela era considerada como impura, então ela não podia tocar em ninguém, porque todo aquele que tocasse nela estaria sujo, né, estaria contaminado até o pôr do sol do próximo dia. Então ela se arriscou, mas ela teve uma atitude diligente de encarar uma multidão, porque era uma multidão que cercava Jesus, de correr o risco de ser condenada por conta da religiosidade da época, porque a religiosidade da época condenava essa mulher. Ela teve uma atitude de fé, de se lançar no meio da multidão, e ela foi tão convicta de que ela seria curada, a fé dela foi tão forte que a ponto de Jesus não precisava nem de olhar para ela. Se ela conseguisse tocar a ponta do manto que Jesus estava usando, ela tinha certeza que ela já seria curada. O mesmo se deu com a filha de Jairo. Jairo precisou de ser diligente. A filha dele já estava falecendo dentro de casa. Ele saiu de casa, deixou a filha e a esposa lá para poder ir atrás de Jesus. Ele não tinha nem ideia de onde Jesus estava. Jesus, ele andava muito, às vezes nem os próprios discípulos dele sabiam onde ele estava. Pois ele foi atrás de um, foi atrás de outro, perguntou até que ele conseguiu encontrar Jesus. Ele encontrou Jesus, se prostou aos seus pés, contou para Jesus o que estava acontecendo e aí levou Jesus até a casa dele para que fosse realizado um milagre na vida da filha dele que acabara de falecer. Ele enfrentou uma multidão, porque assim que Jesus saiu, essa época Jesus ele já estava começando a ficar conhecido pelos seus milagres. Ele teve que enfrentar uma multidão junto com Jesus, mas ainda assim, ele teve uma atitude, ele foi participativo no processo de milagre dele. Assim como a mulher, ela também foi participativa. Jesus, quando ele enche a rede daqueles pescadores que mais tarde vêm a ser os seus discípulos, eles também obedeceram a uma ordem de Jesus de volte para o mar e lance as redes de novo. Eles precisaram de participar do processo do milagre deles. E com as nossas vidas não é diferente. O esperar em Deus é completamente o oposto de estar inerte. O que é esperar em Deus? É esperar a hora da vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele sempre vai ser a certa, sempre vai ser a correta. Deus ele vai realizar um milagre em nossas vidas quando ele já sabe que a gente já está preparado, que a gente está pronto para poder receber aquele milagre. Só que o esperar em Deus não significa ser inerte. Enquanto você está esperando em Deus, você precisa de ter atitudes, você precisa de ter diligência, você precisa de ser obediente ao que Deus pede para você renunciar, obediente ao que Deus pede para que você faça. Você já precisa de agir todos os dias como se você já estivesse pronto para que o seu milagre aconteça, porque seu milagre ele vai acontecer num dia comum. Então, meus queridos, no dia de hoje, coloque o pé na água da fé, confiando que Deus ele colocará o chão debaixo dos seus pés. O milagre, ele acontece quando nós tomamos ações ousadas e confiamos que o que é de Deus não gera nenhuma dúvida. Que no dia de hoje, tá? Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas você e Deus sabe, porque Deus ele conhece o seu íntimo, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece o que está passando aí dentro do seu coração. Então, no dia de hoje, que você coloque o pé, assim como Moisés fez. E Deus ele abrirá os seus caminhos e realizará milagres extraordinários em tua vida. Haja com fé e ele irá cuidar de todo o restante. Ai, Marina, mas hoje eu estou vivendo uma situação que aos olhos humanos não tem saída. Para Deus nada é impossível. Deus, ele realiza quando está fora da estatística, é quando é o impossível, é o improvável. Gente, como que é provável uma pessoa, nos nossos olhos humanos, uma pessoa que já foi sepultada há 3 dias, que era Lázaro, e aí Jesus manda um morto ser diligente, pensa. Ele fala, levanta-te e sai aí da sua cova.
Ele pede para que as pessoas tirem a pedra e pede para que ele levanta e saia. Ele não foi lá e pegou ele nos braços e tirou ele. Pensa, aquela mulher que foi curada, ela já estava sem esperança, ela já tinha ido em N médicos, incontáveis médicos, já tinha sido deserdada pela família dela, era rejeitada por toda a sociedade, porque todas as pessoas diziam, não é possível, não tem saída, não tem cura. Deus, ele age nesse momento. A filha de Jairo, ela já estava se compadecendo, o médico falou, olha, o coração da sua filha já está parando, já pode chamar. Não sei quanto que você tem de dinheiro, mas já pode chamar as pessoas que tocam flautas para poder vir aqui, para poder fazer, né, as últimas cerimônias fúnebres dela para que ela possa ser sepultada. Deus, ele vai lá e age no impossível, ele age no improvável. Hoje eu tô passando uma situação em particular na minha vida que eu estou precisando de ser diligente, eu estou precisando de esperar no tempo do Senhor e é algo completamente fora da estatística. Tudo diz que, olha, não vai ser agora. Não é agora porque a estatística diz que não é agora, porque historicamente disseram que não é agora e que não vai ser agora. E o que eu falo para todas as pessoas que me falam isso, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que está junto comigo, o Deus pelo qual eu me relaciono todos os dias, o tempo todo da minha vida, ele é o improvável, ele é o Deus do extraordinário. Ele é fora das estatísticas, ele é fora do provável, ele é fora do que é do comum, ele é fora do normal. E eu não tenho dúvida que eu vou vir aqui testemunhar esse milagre para vocês aqui. Então, meus queridos, no dia de hoje, a palavra é: viva a ousadia da fé. Para a gente poder ter fé, a gente precisa de ser ousado. Às vezes as pessoas, né, para quem tem muita fé e quem não tem fé e não entende, deve pensar, fulano viaja, né, tá viajando demais, tá sonhando demais. Não. A gente confia num Deus que nos permite sonhar grande, porque ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa família. Pai, no dia de hoje nós viemos nos pedir, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa crença em Ti, fortaleça a nossa crença de que o Senhor tem a vontade boa, perfeita e agradável, que o Senhor irá realizar o extraordinário, irá realizar o improvável em nossas vidas, Pai, para que possamos testemunhar o Teu nome, para que possamos despertar a fé no coração daqueles que ainda não creem em Ti. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã novamente e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Quando a gente compartilha o amor de Deus, a palavra de Deus com outras pessoas, nós estamos também abençoando a vida de outras pessoas. Eu peço para compartilhar, não é por uma questão de ganhar curtidas, por uma questão de ficar conhecida, não é isso. É para Deus se tornar cada dia mais conhecido, para que a fé de outras pessoas seja fortalecida. Porque, como eu falo com você sempre aqui, talvez a sua vida seja a única Bíblia que algumas pessoas têm acesso. E então que você, hoje, como uma Bíblia viva, desperte essa vontade, esse querer das pessoas que ainda não têm um relacionamento com Deus, ter esse relacionamento com Deus, e para que elas possam viver o extraordinário que Deus tem preparado para a vida delas. Amém? Fiquem com Deus.